Glória a Deus. Ainda com seus olhos fechados, eu queria que você se concentrasse nesse momento. Se você chegou hoje aqui desanimado, com algum problema na sua família, na sua casa, eu quero te encorajar a abrir o seu coração nesse momento. Sabe por quê? O mesmo Deus que operou até aqui é mestre em resolver os seus problemas. Olha o que a palavra de Deus nos fala em Isaías 41, a partir do versículo 8. Você, porém, ó Israel, meu servo, Jacó, a quem escolhi, vocês, descendentes de Abraão, meu amigo, eu os tirei dos confins da terra, de seus recantos mais distantes. Eu os chamei. Eu disse, você é o meu servo. Eu o escolhi e não o rejeitei. Por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurei com a minha mão direita vitoriosa. Todos os que o odeiam certamente serão humilhados e constrangidos. Aqueles que se opõem a você serão como nada e perecerão. Ainda que você procure os seus inimigos, você não os encontrará. Os que guerreiam contra você serão reduzidos a nada, pois eu, o Senhor, o seu Deus, que o segura pela mão direita, diz a você, não tema, eu o ajudarei. Glória a Deus. Queria que vocês repetissem comigo. Eu sou filho. Mas fala com fervor mesmo no seu coração. Eu sou filho. Eu sou amado do meu Pai. E ainda que as dificuldades, as circunstâncias dessa vida venham me afligir, eu sou filho. E eu tenho um Pai. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Amém. Bom, todo mundo animado, né? Culto de jovens não pode ser deprimido, não. Vocês sabem, né? Todo mundo aqui é jovem, não é? Concordo. Quem aqui é feliz com Jesus? Eu acho que vocês não estão ouvindo. Vou dar mais uma chance. Quem aqui é feliz com Jesus? Agora eu ouvi. Vai ter o nosso news? Vamos ver os nossos anúncios de hoje. Podem se assentar. Quando terminar o seu momento, em vez de você sair, você pode dar o microfone para a Samara. Ela já conversou comigo, ela falou para eu chamar. Só um minuto, gente. Que alegria estar com vocês. Fique por dentro das nossas programações. No dia 3 de maio, nós teremos uma programação aqui na nossa igreja. Café com as Mães. A Bíblia diz que a mulher virtuosa, ela é digna de honra. E por isso, mamães, nós estamos preparando esse momento muito especial, cheio de carinho e amor para você. Se você é mãe, se você conhece uma mãe, nós queremos te convidar. Dia 3 de maio, a partir das 8h30. E você que é filho, nós queremos te desafiar a trazer a sua mãe para esse momento muito especial aqui na nossa igreja. E as comemorações continuam. No dia 10 de maio, nós teremos um culto de celebração em homenagem a todas as nossas mães. Então você, a sua família está convidada.
No dia 10, a partir das 18 horas, nós temos um momento de oração e às 18h30, o início do nosso culto de celebração. E claro, queridos, você, a sua família, a sua mãe são os nossos convidados mais que especiais. E no dia 16 de maio, sábado, nós temos um encontro de mulheres, chá entre elas. Um momento muito especial de comunhão, de alegria, de partilha e conhecimento. E claro, mulheres, vocês são as nossas convidadas. Sábado, dia 16 de maio. E no dia 30 de maio, nosso último domingo do mês, nós temos um culto especial na direção de todos os jovens. Você que é um jovem, esse convite é para você. A partir das 18h30, aqui na nossa igreja, culto de celebração na direção dos jovens. Nós esperamos por você. Cada encontro foi preparado com muito amor e carinho para que você, a sua família, experimente mais de Deus. Esperamos você aqui na Igreja Vida Nova, lugar de novos começos. Glória a Deus. A gente merece uma salva de palmas, não? Queria reforçar com vocês. Dia 3 de maio tem o quê? Café com as mães. Gostaria de reforçar com vocês esse convite. Traga sua mãe. Venham participar desse momento. Os cafés têm sido algo de crescimento. É tão bom a gente iniciar o mês com uma palavra de renovo, não é verdade? E ainda mais com a sua família aqui. Então, convida a sua mãe, vem fazer parte. Dia 3 de maio, um café. Só para deixar um spoiler, o café, vou te falar, viu? Top, não é? E uma palavra para edificar. Então, venham. Dia 30, nós temos também um culto de jovens. Gente, vou falar para vocês, a gente está com uma equipe aí nos jovens, assim, de excelência. Então, vem fazer parte desse momento. Traga convidados, traga seus amigos, traga sua família. A gente tem que ver essa igreja aqui cheia, amém? E os nossos visitantes, gostaria de receber nossos visitantes. Desse lado aqui tem alguém que nos visita? Levanta a mão aí para a gente dar. Desse lado aqui? Ali um visitante. Desse lado aqui tem algum visitante? Ali. Quero contar um segredo para os visitantes que vêm aqui. Essa igreja é tão cheia do Espírito Santo, não é verdade? O povo aqui é tão apaixonado por Jesus, não é verdade, gente? E é tão forte a presença do Espírito Santo aqui que chega a ser palpável. Vocês acreditam nisso? E eu consigo provar, vocês querem ver? Vai chegar um irmão aí do seu lado agora para te dar um abraço tão caloroso, cheio do Espírito Santo. Amém? Vamos para o nosso momento conexão? Tira foto, marca a igreja, marca esse visitante, dá um abraço caloroso, amém? Tenho vida, alegria, todo tempo. Tenho amigos, família, muitos irmãos. Por Jesus, meu amigo verdadeiro, que fez tudo ao me dar a salvação. Louvarei ao Senhor em todo tempo. Seu louvor estará continuamente em meus lábios e também no coração. Jesus Cristo. Amém? Deu tempo de todo mundo fotografar aí? Posta nas nossas redes sociais, no nosso Instagram. Amém? Todo mundo cheio aí? Não é verdade? Que o povo aqui é cheio do Espírito Santo? Falei. Gente, ofertar é muito bom, não é? Quem aqui gosta de ofertar? Mas tem uma verdade muito sincera sobre a oferta, sabia? Só reclama de dízimo e oferta
quem não dizima e quem não oferta. Porque quem está participando desse princípio está vivendo algo diferente em casa, não é verdade? Antes dessa palavra, o pessoal vai passar um vídeo sobre generosidade. Eu gostaria que vocês abrissem o coração para assistirem. Você tem percebido o quanto a igreja tem se movimentado? Com ações, cantinas, tudo isso é para a melhoria do prédio, melhoria da sua igreja. Nada disso é por acaso. Tudo isso está acontecendo para servir você. Agora estamos em um novo desafio, o desafio da climatização da Igreja Vida Nova. Mais conforto, mais foco, mais presença. Essa é a nossa jornada. Antes de tudo, a nossa gratidão a quem se envolve, investe e serve a igreja. Vocês estão fazendo isso tudo acontecer, mas a missão continua. Ainda temos um longo caminho pela frente. E mais heróis precisam se levantar. Se você já contribui, continue. A sua constância está transformando o ambiente. Se ainda não começou, este é o momento. Existe urgência para concluirmos essa etapa. Vamos juntos construir um ambiente melhor, agora. Glória a Deus. Gente, a oferta faz a diferença, não faz? E eu sou prova disso. Eu lembro a primeira vez que eu vim nessa igreja, gente, nem cerâmica tinha aqui, era só o concreto. Mas isso aqui tudo é sinônimo de muita oração, de muita persistência e de muito amor. E, lógico, de todos nós que ofertamos, dizimamos e acreditamos. É muito fácil a gente ofertar quando está tudo bem, não é? Quando está com o bolso cheio, quando em casa a gente tem uma reserva. É mais fácil, não é? Mas hoje eu quero trazer uma breve reflexão para vocês sobre e o dia mau? E quando você abre a geladeira e não tem só coisa gostosa, é só o básico. Quando aperta o bolso, quando está sem dinheiro, quando está as contas atrasadas, e aí? Você continua sendo fiel? Para refletir, hein? Olha o que a palavra do Senhor fala em 1 Reis 17, a partir do versículo 8. Se quiser reproduzir. Então o Senhor disse a Elias: apronte-se e vá até a cidade de Serepta, perto de Sidom, e fique lá. Eu mandei que uma viúva vá até você, que mora ali. Não, calma, gente. Eu mandei que uma viúva que mora ali dê comida para você. Então Elias foi para Serepta. Quando estava chegando ao portão da cidade, ele encontrou a viúva, que estava catando lenha. Elias disse a ela: por favor, me dê um pouco de água para eu beber. Quando ela ia buscando a água, ele chamou e disse: e traga pão também, por favor. Porém ela respondeu: juro pelo seu Deus vivo, o Senhor, que não tenho mais pão. Só tenho um punhado de farinha de trigo numa tigela e um pouco de azeite num jarro. Estou aqui catando uns 2 pedaços de pau para cozinhar alguma coisa para mim e para o meu filho. Vamos comer e depois morreremos de fome. Não se preocupe, disse Elias. Vá preparar sua comida, mas primeiro faça um pãozinho com a farinha que você tem e traga-o para mim. Depois prepare o resto para você e para o seu filho, pois o Senhor, o Deus de Israel, diz isto: não acabará a farinha da sua tigela, nem faltará azeite no seu jarro, até o dia que eu, o Senhor, fizer cair chuva. Então a viúva foi e fez como Elias tinha dito. E todos eles tiveram comida para muitos dias, como o Senhor havia prometido, por meio de Elias. Não faltou farinha na tigela e nem azeite no jarro. Amém? Gente, essa passagem ela me toca muito. Imagina você como mãe, como pai,
está numa situação que você já está com essa sua sentença de morte declarada. Você sabe que você vai alimentar o seu filho e depois daquilo, acabou. Não tem recurso, não tem saída, não tem outra chance. E muitas vezes a gente passa por isso, não é? É uma doença, é uma despesa, é uma dificuldade. Todo mundo aqui tem um problema, não tem? Mas como eu disse no início, Deus ele é especialista no seu problema. Por mais que a gente às vezes se pareça sozinho, sem solução, há um par de olhos focado para você, especificamente para você, e uma mão que te sustenta. Porque o inimigo pode até bater na porta, e ele bate muitas vezes, não é? E ele é persistente. Mas quando abre, é o Senhor, é o leão da tribo de Judá, que abre com mão forte para te sustentar e trazer provisão sobre a sua casa. Amém? Então, eu gostaria que vocês se colocassem de pé. O pessoal vai distribuir os envelopes. E eu quero te encorajar. Por mais que seja uma breve oferta, pouca, mas não é só uma oferta, é uma semente lançada em solo fértil. E vai chegar a hora que ela vai germinar. Então, pegue o seu envelope. Amém? Gostaria que você levantasse o seu envelope e com toda a sua fé, você cresce. Apresente essa oferta, essa semente em oração e confie que aquele que faz obras impossíveis pode operar hoje na sua vida. Amém? Senhor, eu quero te apresentar aqui a vida de cada irmão, Jesus. Pai, nós não sabemos o que cada um aqui passa, mas o Senhor é mestre em problemas, em resolver problemas. Pai, que isso aqui não seja só mais uma oferta, mas seja uma semente que venha germinar na vida de cada um, conforme o que cada um necessita, Jesus. Eu abençoo, eu acredito. Em nome de Jesus. Pai, coloque em nós mais esse desejo de entregar, de dizimar, de ofertar, Pai. Coloque em nós um coração que ama ofertar, entregar aquilo que é do Senhor, Jesus. Amém? Agora, esqueceu que é culto de jovem, né? Tem que vir dançando, tem que vir animado. Bora! Glória a Deus. Gente, queria chamar as crianças aqui à frente. Olha que tanto que esse menino tão treinado, viu? Já que eles estão aqui, quero aproveitar e fazer um convite a vocês. Todo mundo aqui já conhece o Ministério Infantil aqui da igreja? Quem não conhece, procure a nossa liderança. Gente, olha isso aqui que lindo. E se eu pedir qualquer um aqui, sabe orar, viu? Estão mais firme do que nós. Não é? Então, você que é pai, ou você que é tio, eu quero convidar você a saber mais sobre o seu filho aqui no Ministério Infantil. O que esse ministério está precisando. Faça parte. Tenha esse desejo no seu coração de ofertar, de trabalhar. Estamos precisando nessa Mara de pessoas com o coração aberto para cuidar, para amar. Quem vai querer orar hoje? Quem? Não. Eu acabei de falar que 6 horas, meu Deus do céu, vamos lá. Você? O Heitor? Quem vai? Vai, Heitor, vai. A Maria é nossa profissional, vai.
Pai, muito obrigada pelo pão, pelo vinho. Muito obrigada por morrer no meu lugar, Senhor. Muito obrigada pela minha vida, pela minha família. Muito obrigada pela minha casa. Senhor, eu quero que a minha família vai ser abençoada, Pai, proteger todas as pessoas que estão aqui. Senhor, eu quero que cada pessoa que sair daqui vai ser abençoada, Pai. Cada pessoa que entrou e saiu, Pai. Faça que cada pessoa que está aqui seja abençoada, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos sem correr. Calma, calma o coração. Amém. Uma coisa que eu esqueci de falar para vocês. Hoje nós temos hambúrguer. Vocês sabem que domingo é o dia oficial de não fazer janta, né? Não é verdade? Então, na hora que finalizar o culto, já separa o seu lá embaixo. Perfeito, delicioso. Não fica de fora, senão você vai acabar rápido, viu? Agora nós vamos ter um momento. Vou passar para a Samara. Graça e paz, queridos. Nós fomos criados para viver perto de Deus. No princípio, o jardim não era apenas um lugar. Era um símbolo de uma relação perfeita, de amor, cuidado e comunhão entre o Criador e os seus filhos. Fomos feitos para pertencer, para andar com Deus e encontrar nele a nossa verdadeira liberdade. Mas o pecado entrou e nos afastou desse relacionamento. O que antes era intimidade se tornou distância. O coração do homem se perdeu. E junto com essa separação vieram as prisões da alma. O medo, a culpa, a dor, a escravidão do pecado. Longe do Pai, a humanidade passou a viver distante do propósito para o qual foi criado. Mas, mesmo quando nos afastamos, Deus nunca deixa de nos procurar. Porque essa história não é apenas sobre a queda. É sobre um Deus que busca, resgata e restaura os seus filhos. E é essa história que iremos viver agora. Fazer jogo. Mexer com a mentalidade
Gente, isso aqui é uma representação para vocês entenderem quanto é importante, quanto Jesus ele nos ama. Nós temos, eu acho que muita gente passou ali, a gente não teve às vezes a sensibilidade na correria de ler o que estava escrito naquele cartaz. Muitas às vezes leu. Mas ali fala assim que há 2 escolhas e um caminho. Dessa mesma forma, foi expressado aqui nessa peça. Uma peça tão simples, mas se você prestar bastante atenção, você entende como Jesus ele nos ama. E como nós sempre temos 2 escolhas, ou 2 oportunidades, 2 caminhos, mas somente uma escolha. Nós não fomos criados para viver presos, nós fomos criados para viver com Cristo. Uma vida em liberdade com o Senhor. E essa foi a peça que a gente apresentou aqui. Amém? Já vou aproveitar que está todo mundo aí, né? Vou pegar meu caderno aqui, gente, que ainda não estou nesse nível dos... Como é que fala aí? Dos iPads da vida aí, não. Aqui ainda está só nas folhas, mas aqui, ó, para ficar bem claro, só temos 5 folhas e temos também 35 minutos. Mas vai dar certo. Gente, hoje eu estou aqui com essa oportunidade, uma oportunidade que o pastor tem dado, confiado a nós. Nós estamos com um projeto com jovens aí, nós cremos que nós vamos crescer muito, nós vamos evoluir muito como filhos de Cristo, como filhos de Deus, como pessoas que vão aprender a relacionar com o Pai, vão aproveitar de tudo que o Senhor tem a nos entregar. E às vezes nós não temos aproveitado de tudo isso, mas hoje nós temos a oportunidade de viver com o Senhor, de crescer com Ele e de ver qual é a boa, a vontade agradável do Senhor sobre as nossas vidas. Amém? Hoje o tema do nosso culto vai ser 2 caminhos, uma escolha. Dá para ver que nós sempre temos 2 escolhas. Estou bagunçando aqui, né? Dá para ver que a gente sempre tem 2 caminhos, nós sempre temos 2 oportunidades, nós temos 2 estradas, nós temos 2 perguntas, mas já viu que a gente só pode ter uma resposta? Quando você vai para um casamento, vão perguntar ali para você o pastor, ou vai perguntar ali quem estiver ministrando esse casamento, se vai ser sim ou não. Tem como você dar outra resposta, além dessas 2, para um casamento? E você já percebeu que quando uma pessoa ela dá uma resposta ali de brincadeira, essa brincadeira ela vale? E aquele casamento ele é anulado? Dessa mesma forma somos nós com o Senhor. Nós temos a oportunidade de dizer sim para Deus, mas nós também temos a oportunidade de dizer não. Mas o Senhor ele não vai te crucificar por isso, porque nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos escolher se nós queremos o melhor de Deus, se nós queremos viver a nossa vida de acordo com o que a gente acha que é legal, de acordo com o que é top, né? Vou começar lendo aqui em Gênesis 2, 16, 17, se conseguir projetar para a gente. Galera, se vocês gostarem muito de Bíblia, vocês podem se preparar, que hoje nós temos aqui 13 versículos. Nós vamos começar aqui em Gênesis e vamos terminar em Apocalipse. Nós vamos ver quanto Deus ele nos ama. Quanto Deus ele nos ama. Quanto Deus ele é claro a respeito dos seus caminhos. Quanto o Senhor ele é claro a respeito das suas oportunidades. E também quanto o Senhor ele é claro em respeito a nós, como o nosso livre-arbítrio. Se nós queremos ou não, tranquilo. Mas a palavra do Senhor, ela nos instrui. Até mesmo onde esse caminho vai chegar. Amém? Em Gênesis fala assim: o Senhor deu ao homem a seguinte ordem: você pode comer as frutas de qualquer árvore do jardim, menos da árvore que dá o conhecimento do bem e do mal. Não comam a fruta dessa árvore, pois no dia em que você comer, certamente morrerá. Você vê, o Senhor ele é tão claro, ele fala assim: você pode comer dessa fruta, mas só que se você comer, você vai morrer. Mas a escolha é sua, você pode comer. Então o Senhor ele deu a seguinte ordem: você pode comer de toda a árvore, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer, você vai morrer. Mas não é uma morte natural, gente, é uma morte espiritual, é uma morte de intimidade. Porque quando nós temos intimidade com o Senhor, nós queremos estar próximo dele. Se nós queremos estar próximo do Senhor, nós precisamos seguir
a palavra dele. E se o Senhor ele te dá uma ordem para você não comer, para você não ir, não faça, não coma. Mas o que aconteceu aqui? A desobediência, ela trouxe a morte. E a partir daquele momento, um povo, né, um casal ali até então só tinha Adão, ainda não tinha vindo a Eva, né? Mas você fica pensando o seguinte, cara, eles tinham tudo. Tudo. O Senhor criou eles, deu um jardim, colocou ali para eles, falou assim, ó, cuida do jardim, é seu. Aí depois, mais para frente, fala assim, vou te dar uma auxiliadora. Pronto, tá aí, uma esposa. Mas aí o Senhor fala assim, só não come dessa árvore, o jardim todo é seu. Mas ele fala assim, não, cara, eu acho que não tem nada a ver não. Eu acho que pode, é coisa à toa, é uma coisa boba, o Senhor está aí todos os dias, por que eu não vou comer desse fruto? E aí cai na bobeira ali e eles acabam comendo desse fruto. E essa desobediência, essa escolha, ela causou a morte. Enquanto a obediência, ela trazia o que? A vida, a comunhão, o prazer de estar com o seu Criador. Quantos de nós não queremos estar e queremos viver com o nosso Criador uma eternidade? Gente, é maravilhoso você ter a oportunidade de viver com Deus. Nós nunca saberemos quando será a nossa última oportunidade, mas nós também nunca saberemos quando será a última escolha que você pode fazer. Deus ele nunca te força a nada, Deus ele nunca vai forçar alguém a fazer nada. Ele apresenta opções, ele te dá caminhos, mas quem decide somos nós. No Éden havia duas árvores, a árvore da vida, a árvore do conhecimento do bem e mal, Adão e Eva. E eles escolheram o caminho da desobediência. Aprendemos que toda escolha tem consequência. O pecado sempre parece atraente, mas ele cobra um preço alto. Gente, é uma escolha. Você pode escolher viver com Cristo, você pode viver em santidade, você pode escolher estar com Ele, mas você também pode muito bem escolher a não querer saber nada de Deus, a você não querer se envolver com as coisas de Cristo. Mas só que você não pode esquecer que toda estrada tem um fim, e ela vai te levar a algum lugar. E a obediência, ela vai te levar à vida eterna. E a desobediência, infelizmente, não tem outro caminho, é o sofrimento eterno. É o que a palavra nos diz. Mais à frente, continuando em Gênesis, ali em Gênesis 4, 7, Deus ele vai falar com Caim. Ele fala assim para Caim, né? O pecado está à porta e você precisa dominá-lo. O mal bate à porta, mas a decisão é sua. Gente, eu acho que todo mundo aqui já ouviu a palavra nessa passagem de Abel e Caim. Olha que prazeroso, eles tinham a oportunidade de fazer uma oferta a Deus. A gente fez um momento de oferta agora há pouco. Cara, você ofertar o seu melhor para o Senhor, gente, é prazeroso. Eu tenho vivido isso, eu tenho aprendido a entregar o meu melhor para Deus. Fiquei por muito tempo, eu fiquei com a minha oferta ali parada, com o meu crescimento estagnado. Não porque eu não sabia quem era Cristo. É porque eu não tive a decisão, a escolha de escolher servir verdadeiramente o meu Deus. Depois que eu tive essa escolha e eu optei por servir, hoje eu tenho uma célula em casa e quando é preciosa a minha célula, quando eu amo cada um que participa dessa célula, como a gente ora para que as pessoas ali que já participaram, que voltem a participar, mas que também possam sentir a presença de Deus, né? E aqui você fica vendo aqui, ó, cara, Caim e Abel. Eles tinham a oportunidade de fazer uma oferta para o Senhor, uma oferta prazerosa a Deus, uma oferta boa, porque eles tinham condição de ofertar o bom para Deus. Cara, mas Caim, ele falou, não, vou ofertar aquilo ali, o bezerro que está com a pata quebrada, aquele alface que está podre, eu vou pegar o pior dessa terra que vou levar, porque isso aqui é o que está me sobrando. Às vezes a gente faz isso com Cristo, a gente precisa entregar para Deus o melhor, escolha entregar o melhor para Deus, que o Senhor ele vai te capacitar também nas suas tarefas, nos seus afazeres. E o seu também será o melhor, porque não vai ser por você, mas vai ser o Espírito Santo que vai te conduzir. E aqui, infelizmente, ele fez o quê? O Senhor exorta ele, né? O pecado está à porta e você precisa dominá-lo. Gente, isso aqui é uma oportunidade que ele tinha. Ele poderia muito bem ter ouvido a voz do Senhor e falado, cara, eu estou arrependido. Eu fiz essa oferta aqui, mas eu posso fazer melhor. Mas não, ele quis prosseguir com o mal. E, infelizmente, isso aí trouxe a morte para ele, né?
e para toda uma descendência. Deuteronômio 30:19. Você coloca para a gente? Gente, a gente precisa ter uma escolha. A gente precisa escolher e tem que ser uma escolha declarada. Sem meio termo, sem ser morno, sem estar em cima do muro. Sem ser algo assim que talvez, mas que seja algo de convicção. Eu quero Cristo, eu vou servir a Deus. Ou eu posso ficar do jeito que eu tô, tá legal. Mas infelizmente, o legal, do jeito que eu tô, não é o caminho que o Senhor planejou para você. O Senhor, Ele planejou algo extraordinário para a sua vida. A palavra do Senhor fala que desde quando você estava no ventre da sua mãe sendo gerado, Ele já te conhecia. E você acha que o Senhor, Ele preparou algo raso para você? Não, o Senhor, Ele preparou algo profundo. Mas você precisa ter a escolha certa. Que fala, neste dia, chamo o céu e a terra como testemunhas contra vocês. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte. Gente, olha para você ver, ó. Eu lhes dou a oportunidade de escolherem entre a vida e a morte, entre a bênção e a maldição. Escolham a vida, para que vocês e os seus descendentes vivam muito. Olha para você ver, o Senhor, Ele não te força a nada. O Senhor, Ele te dá opções, você escolhe. Você pode escolher a vida, você pode escolher a morte, a obediência, a desobediência. Mas você não se esqueça que toda escolha e toda semeadura, ela te dá um fruto. Aqui está falando, gente, sobre a despedida, né? Sobre o discurso ali de Moisés. Quando Israel está prestes a entrar na terra prometida, Moisés coloca diante do povo uma escolha decisiva. Entre obediência ou desobediência. A escolha à vida está associada à obediência aos mandamentos e ao amor a Deus, enquanto a morte resulta da desobediência e a adoração a outros deuses. Será que você está adorando outros deuses? Será que nós estamos adorando outros deuses? Será que o Senhor, Ele tem sido primeiro na sua vida? Será que a sua escolha tem sido assertiva? Ou será que você está no muro? Infelizmente eu tenho que te falar que o muro, ele não é do Senhor. E se você está no muro, você está perdido. Josué 24:15. Josué, ele vai declarar: escolhei hoje a quem servireis. Perto do fim de sua vida, Josué reúne as tribos de Israel para lembrar a fidelidade de Deus. Passando pela libertação do Egito até a vitória em Canaã, Josué pressiona o povo a não ser indeciso, mas sim decisivos, assertivo em suas escolhas, pedindo que a escolha de hoje seja que serviram ao Senhor com alegria. Josué afirma sua liderança e exemplo pessoal, garantindo que independentemente da decisão da nação, a sua família permanecerá fiel a Deus. Coloca para a gente Josué 24:15. Gente, aqui ó, Josué já estava próximo a falecer, a acabar. Já estava falando assim, cara, eu já estou velho, para mim já deu. Mas eu não posso deixar que esse povo pereça. E ele vai ali para aquele povo, né, para lembrar a fidelidade do Senhor, para que aquele povo não adore outros deuses, mas para que eles pudessem ver com clareza que o nosso Deus, que o Deus de Abraão era o mesmo Deus daquele dia. E que eles poderiam confiar em Deus, que a sua fidelidade, a sua fidelidade em Deus, ela traria a vida. Mas se vocês não querem ser servos do Senhor, decidam hoje a quem vão servir. Resolvam se vão servir os deuses que os seus antepassados adoravam na terra da Mesopotâmia, ou os deuses dos amorreus na terra de quem vocês estão morando agora. Porém, eu e a minha família serviremos a Deus, o Senhor. Então você vê quanto é precioso você poder falar assim, cara, eu sirvo a Deus, eu e minha família serviremos ao Senhor, eu e minha família declara, eu e minha família vamos servir, serviremos, nós vamos viver para Cristo. Quando você tem essa escolha de viver para Cristo, querido, Cristo também olha para você e fala, eu já sonhei tudo para você, eu só esperava isso, é só você me dizer um sim, e eu te colocar nos meus planos que eu já projetei para a sua vida. Aqui, Josué, ele fala assim, ó, gente, ó, no modo mais grosseiro de falar, ele vai falar assim, cara, gente, não é amanhã não, não é amanhã,
Não foi ontem. Não é quando der vontade. Mas é hoje. Hoje vocês precisam declarar a Deus. Vocês precisam declarar a quem vocês estão servindo. Se é o nosso Deus ou se é outros deuses. Outros deuses hoje pode ser o quê? Pode ser um futebol, pode ser um carro, pode ser uma moto. É o que você adora, é o que você venera. Se não é Cristo, esses são os seus outros deuses. Não quer dizer que você vai ficar lá orando por uma imagem, não, gente. Adorar também fala sobre troca. Quando você troca o Senhor por algo, você está adorando aquilo ali muito mais do que Cristo. E nós temos a oportunidade de hoje de mudar essa história. De declarar, de entender que só há 2 caminhos, mas também só há uma escolha. E essa escolha, ela te leva à vida eterna, ela te leva a uma vida prazerosa. Essa estatística hoje nossa de vida aqui, eu acho que se passar de 70 anos hoje está muito, eu nem sei como é que está, mas eu acredito que não passa disso não. Estou falando aí da geração de 2000 para cá. Eu acho que não passa de 70, 80 anos. Mas agora você fica vendo assim, ó. Você tem a oportunidade de viver uma eternidade. O nosso Deus, ele é eterno. A pessoa perguntou uma vez, me perguntou assim, mas como é que você sabe que Deus criou tudo? Porque quando que Deus foi criado? Quem criou Deus? Cara, Deus, ele é eterno. Se você não tem a fé de acreditar, eu tenho, não bagunça a minha não. Me segue, né? Ouve o que eu estou te falando. É a palavra do Senhor. Gente, se nós não cremos no que a palavra fala, eu vou crer em quê nessa vida? Porque o Senhor, nós não vemos o Senhor. Quem que já viu Deus assim, fala, não estou vendo Deus. Não, Deus, você sente o Senhor, você ouve a voz do Senhor, você vive Ele, você ouve. Como é que você fala com o Senhor lendo a palavra? Se eu não leio a palavra, eu não vou falar com Deus. Ah, mas Deus não fala comigo. Cara, escolha ler a palavra então. Eu escolho ler ou não escolha, sempre há 2 escolhas, 2 opções, uma escolha. Então, se eu escolho ler, eu vou ouvir o que o Senhor tem para me falar. Mas se eu escolho não ler, eu não vou saber o que o Senhor tem para me falar. Porque a palavra de Deus, ela é viva. Ela fala assim que é o livro mais antigo e é o livro mais presente. E não tem outro lugar que você possa chorar, que você possa buscar algo, a não ser a palavra de Deus. Não tem ministração que vai fazer você mudar. Não tem louvor que vai te colocar apaixonado em Deus. Que vai te colocar apaixonado em Deus. É o Espírito Santo, com o discernimento da palavra de Deus, que está aqui escrita. O Senhor, ele é tão precioso que em Salmos, ele vai colocar ali também 2 caminhos descritos claramente. Olha como o Senhor, ele é poderoso. Cara, ele vem em Gênesis, ele vem trazendo a palavra dele assim, ó, com tanto cuidado. Passa Josué ali falando, vem em Deuteronômio ali, aqui é Moisés ali, né, falando ali. E aí vai chegar aqui em Salmos 1, do 1 ao 6, coloca pra gente, por favor. Você vai ver quanto é precioso. Gente, esse de Josué aqui, ó, ele tem um ponto aqui que ele é magnífico. Tá deixando passar esse ponto aqui, ó. Ó, presta atenção, Josué afirma sua liderança e exemplo pessoal, garantido que independentemente da decisão da nação, sua família permaneceria fiel a Deus. Gente, aqui ó, exemplo. Seja exemplo. Estou falando para você ser perfeito não, todo mundo erra. Todo mundo aqui é pecador, ninguém aqui é perfeito. Mas seja exemplo no que você vive, no que você acredita. Entendeu? O seu exemplo, ele pode trazer vida para o ímpio, vida para quem não crê em Deus, mas ele também pode trazer morte para aquela pessoa. Então seja exemplo. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Ô Valdir, coloca lá para mim, cara, do começo. Do 1, vai colocar ele, né, vai voltar e você vai pôr do 1 ao 6. Isso. Ó, vamos lá, gente. Felizes são aqueles que não se deixam levar pelos conselhos dos maus, que não seguem o exemplo dos que não querem saber de Deus e que não se juntam com os que zombam de tudo o que é sagrado. Pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite.
Essas pessoas são como árvores que crescem na beira de um riacho. Elas dão frutas no tempo certo e as suas folhas nunca murcham. Assim também tudo o que essas pessoas fazem dá certo. O mesmo não acontece com os maus. Eles são como palha que o vento leva. No dia do juízo, eles serão condenados e ficarão separados dos que obedecem a Deus. Pois o Senhor dirige e abençoa a vida daqueles que lhe obedecem, porém o fim dos maus são a desgraça e a morte. Olha para você ver, o Senhor ele te apresenta dois caminhos. O caminho daquele que é o justo, que crê no Senhor, que busca a palavra, que busca a verdade, que busca intimidade com Ele, que busca poder conhecer a Ele. E também tem um caminho do ímpio. O caminho do ímpio aqui, querido, é aquele que para ele tanto faz, só quer viver, para mim é legal. Gente, hoje nós estamos numa moda aí de que tudo é bom, tudo pode, tudo é legal. O Senhor nunca falou para você que você não pode ir, Ele te apresenta um caminho, você vai se você quiser. Não é verdade? A gente está vindo até aqui, nós temos o livre-arbítrio. Mas não esqueça que esse caminho do que tudo pode, de que, isso aqui todo mundo faz, isso aqui não é bobeira, isso aí pode te levar à desgraça, à morte eterna. Então será que não é melhor eu tomar cuidado com o que talvez, eu acho, e falar, não, eu vou crer no que a palavra está falando, que isso aqui não é bom. Às vezes você acha que não é bom, às vezes você acha que é bom, mas isso está te afastando do Senhor. Então lembre, tudo que te afasta de Deus não é bom. Pode estar dando certo? Pode demais dar conta. Cara, o que mais vai dar certo é quando você está longe do Senhor. Muitas vezes vai ser muito mais que quando você aceita a Cristo e começa a caminhar com Ele. Porque Satanás, ele quer que você fique bem lá fora. Ele quer que você fique um escravo lá fora. Mas só que você não esqueça, quando você se posicionar em Deus, o Senhor também, Ele quer que você seja o melhor, o maior. Ele quer que você seja o rico, Ele quer que você viva com Ele a eternidade com Ele. Ele tem o melhor para você. Satanás tem coisas para te oferecer, mas é tudo passageiro. O Senhor tem tudo para te oferecer, mas tudo é eterno. Então há uma grande diversidade aí. Não perca o seu tempo com coisas bobas, com bobeirinha. Acredita na palavra do Senhor. Sempre temos duas opções. Deus, Ele nunca esconde o final de cada caminho. Cara, isso aqui eu anotei isso aqui porque eu achei poderoso demais. Olha para você ver, a gente vem lá desde Gênesis. Cara, o Senhor, Ele nunca esconde o final. Ele sempre fala, Ele te dá duas opções e fala, isso aqui vai te levar para o bem, isso aqui vai te levar para o mal. Se você for por aqui, vai dar ruim lá na frente. Aí você vai se você quiser, a escolha é sua. Jesus confirma, só existe dois caminhos. Jesus, no Sermão do Monte, em Mateus 7, 13 e 14, coloca pra gente ir fazendo favor. Jesus aqui no Sermão do Monte, gente, isso aqui é precioso, que está lá em Mateus 7, 13 ao 14. Se você quiser ler ali do começo, do 1 até o 22, 21, é bem legal você ler para você entender. Mas eu acredito que todo mundo já ouviu falar entre uma porta estreita e uma porta larga. Não ouviu? E tem algo assim que é muito poderoso. Uma porta estreita, o Senhor Ele instituiu que essa porta ela vai te levar à vida eterna. E a porta larga, ela vai te levar a uma perdição. Ela vai te levar o quê? A um sofrimento eterno, assim como foi feito aqui no teatro. Não é verdade? A pessoa fala assim, cara, mas não dá para ser da igreja não. Não dá para ir para a igreja não, a igreja é difícil demais. Gente, a igreja é bom demais. Ser igreja é ser habitação do Senhor, é ser casa de Deus, é você ser templo e morada do Espírito Santo, é o Espírito Santo poder falar com você e você conseguir ouvir a voz dele. Isso é ser igreja. Entendeu? Então tudo aquilo que te falam, você não precisa de igreja, você precisa de igreja sim, porque a igreja é um corpo. Uma mão sem um dedo, você ainda funciona sem dois dedos, já vai ficar mais difícil. Se tirar o dedão aqui, você já perde a pegada, se tirar a sua mão. Então isso aqui é igreja. Isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui é corpo, é unidade. Nós somos corpo, nós somos unidade de Cristo. Entrem pela porta aí, olha aqui para você ver, presta atenção. O Senhor não fala que você tem que entrar. Você tem que entrar agora. Não.
Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil, levam para o inferno. E aí, será que ele esconde alguma coisa de alguém? Entrem pela porta estreita, porque a porta larga é o caminho fácil e leva para o inferno. E há muitas pessoas que andam por este caminho. A porta estreita é o caminho difícil, leva para a vida. E poucas pessoas encontram esse caminho. E aí você fica pensando, lá em João o Senhor fala assim, que na casa de meu pai há muitas moradas. Será que nós vamos conseguir ocupar tudo com esse evangelho que muitas pessoas estão levando? Será que vamos encher o reino? Será que eu vou chegar lá e falar, nossa, eu estou aqui, nossa, fulano não veio? Será que eu vou falar assim, nossa, e aí? Uai, o povo foi, eu fiquei. Entendeu? Então isso aí, essa escolha é nossa. É nós que escolhemos entrar pela porta estreita, ou você entra pela porta larga. Gente, entrar pela porta estreita não é difícil não. Sabe o que é entrar pela porta estreita? É renúncia. É viver com Cristo. É aceitar Jesus como um único e suficiente Salvador da sua vida. É você ter intimidade, é você ter comunhão com Ele. É você falar, Jesus, eu te amo, Jesus, eu quero mais de você, eu quero mais do Senhor. É você entrar num quarto e orar, é você chegar na sua casa e falar com Ele. É você perguntar a Ele se o que você está fazendo agrada a Ele. Caso você está fazendo algo, você sentiu mal do que você está fazendo, pare e rever, porque quem está fazendo que você tenha esse sentimento é o Espírito Santo que habita em você. Então nós precisamos ter intimidade com o Espírito Santo. Nós precisamos ter intimidade com Deus. Não tem como eu conhecer a Deus sem ler a palavra. Não tem como eu conhecer ao Senhor sem orar. Não tem como eu conhecer ao Senhor sem conhecer os meus irmãos. Nós também somos família. Estava pensando, cara, chega lá assim, Deus é o meu pai. Aí será que eu posso falar assim, Jesus, você é meu irmão? É filho também é pai. É o meu irmão mais velho. Mas isso aí a gente tem que ter intimidade. Né? Tem que ter intimidade. Ou será que nós vamos ficar surpresos de não chegar lá, de o nosso caminho levar à perdição? Não existe uma terceira porta, não existe um atalho. Gente, uma terceira porta, um atalho é o tanto faz. A gente falou agora, é o tanto faz. Não, isso aqui é bobeira. Não, vê uma foto aqui da mulher de biquíni aqui, mulher pelada aqui, não tem nada não no serviço lá, olha aqui. Não, tem nada não, é só uma foto. Não, toma aqui, é só um pouquinho, você pode tomar um golinho aqui, não faz mal não, mano. Ah, você é bobo, você não vai ficar bêbado não. Tranquilo. Né? Não, sou cristão. Não, mas hoje vai ter um frevo ali, vai ter uma festinha legal ali, é só gente boa. O inferno está cheio de gente boa. Então, gente, são pequenas coisas. Eu sempre falo na minha cela assim, que o nosso Deus, Ele é um Deus de detalhes. Porque você pensa em João, ele fala assim que na casa de meu pai há muitas moradas. Quando o Senhor foi ali, quando em Pentecoste teve o batismo do Espírito Santo, o Senhor falou assim, cara, eu vou embora, mas fica tranquilo. O Espírito Santo vai ficar com vocês. Olha, você tanto que Deus ele é cuidadoso conosco. E às vezes nós deixamos as coisas dele jogadas de qualquer forma. O Senhor ele não habita numa casa suja. O Senhor ele quer habitar numa casa limpa. É preciso você abrir o seu coração. É preciso você liberar perdão. É preciso você abrir o seu coração e falar, cara, eu preciso melhorar. Isso aqui eu estou errado. Realmente isso aqui eu estou errado. Eu vou melhorar. Buscar a melhora no Senhor. Porque o Espírito Santo ele habita num coração limpo. Ele não está falando que você não vai errar não, que você não vai pecar não. Nós vai errar, vai pecar. Mas sabe qual é a diferença? É que você vai ter escolha em você ir lá e falar, Senhor, me perdoa, eu estou aqui. É você chegar numa pessoa e falar, me perdoa, eu errei com você. Isso aí não te faz menos mulher, não te faz menos homem. Você pedir perdão, você assumir um erro seu. Lá em Mateus 6, 24. Coloca pra gente, por favor. Fala assim, não dá para servir dois senhores ou caminhos distintos. Você serve ao reino ou você não serve. Ninguém pode servir a dois senhores. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo,
Pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro? Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro, servir ao mundo, servir aquele que te rouba do Senhor. Mas para você ver, nós já estamos em Mateus, começamos em Gênesis. E o Senhor ele tem falado a mesma coisa. Cara, você tem duas escolhas. Você pode me servir ou pode não me servir. A escolha é sua, eu não vou te forçar a nada. Mas só que você saiba, cada estrada, cada caminho vai te levar a uma morada eterna. Pode ser comigo ou não. Tiago 1:8. Olha esse versículo aqui, ele é muito interessante. Ó, presta atenção para vocês verem. Mateus, agora Tiago 1:8. Ó, se você ler só isso aqui, ó, você não entende muita coisa não, gente. Mas aqui tem que ser rápido. Vocês têm que ver o contexto. Pois não tem firmeza e nunca sabe o que deve fazer. Aí tem outras traduções. Não, tem outra tradução? Depois você coloca pra gente. Aqui vai falar assim, sobre uma mente dividida. Sobre... Aqui, ó. Uma vez que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Pois vacila e é inconstante em todos os seus caminhos. Ó, pra você ver, isso que é em Tiago, gente, olha que poderoso. A mente dividida. O homem de mente dividida é aquele que tenta seguir a Deus, mas permanece apegado aos seus próprios interesses. Cara, isso aqui é o que mais está pegando hoje em dia. Gente, ó, se a gente vai seguir a Deus, precisa ter uma escolha, precisa mudar de posição, precisa ter mudança. Não dá para servir a Deus e continuar o mesmo. Dá para você bater um carro aí, quando você já viu um acidente de carro, bater um carro numa carreta aí, e o carro fica a mesma coisa? Já era. Mesma coisa ao Senhor, quando você encontra com o Senhor verdadeiramente, você nunca mais será o mesmo. Nunca mais. É que o Senhor está te advertindo. Que, ó, não tenha sua mente dividida. Não fique apegado aos seus próprios interesses, escolhendo suas vontades e não o caminho de Deus. Meio termo é engano, pois Deus não divide coração. A gente estava falando aqui, ó, o Espírito Santo ele precisa ter um coração aberto, coração limpo, para que ele possa habitar. Se eu tiver com meu coração cheio de eu, cheio do meu eu, não tem espaço para o Espírito Santo habitar. Eu estou dividido. Estou dividido. E eu não estou dividido porque o Senhor quer que eu fique assim, não. O Senhor te dá opções. De você seguir a Ele, de você servir a Ele ou não. Lá em Gálatas 6, o 7 e 8, vai falar sobre semear e colher, a consequência. Você tanto que é poderoso. A gente vem falando lá de Adão com o seu erro, vem falando de Caim com o erro dele, vem falando de Josué repreendendo o povo para não adorar outros deuses, para que o Senhor seja o centro, que o Senhor seja o único em sua vida. A gente vem falando lá em Salmos sobre os caminhos do justo, o caminho do ímpio, o caminho que te leva a Cristo, o caminho que não te leva. A gente vem falando em Mateus sobre o Sermão do Monte. Gente, o Sermão do Monte, quem fala é Jesus está falando. Não é nenhum discípulo não, é Jesus que está falando ali, é Jesus que fala para o seu povo. E aqui também em Gálatas 6, o 7 e 8. Aqui, ó, é uma carta de Paulo. Paulo escreve uma carta a Gálatas. Presta atenção para vocês verem aqui. Olha para você que precioso. Não se enganem, ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar, é isso mesmo que colherá. Se plantar no terreno da sua natureza humana, desse terreno colherá a morte. Porém, se plantar no terreno do Espírito de Deus, desse terreno colherá a vida eterna. Não, tá aí, tá bom. Eu acho que vocês não entenderam não, vamos ler de novo. Põe de novo aí, por favor. Gente, presta atenção aqui, ó. Não se enganem nem zombam. Não se enganem. Ninguém zomba de Deus. O que uma pessoa plantar é isso mesmo que colherá. Não se deixem enganar. De Deus não se zomba.
Pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá a destruição. Contudo, quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Amém? Olha para você ver que precioso. Tudo que nós plantamos, nós vamos colher, queridas. Às vezes a gente fala assim, nossa, tá difícil, mas às vezes você plantou lá atrás. E olha você ver, esse plantio seu foi escolha sua. Você que falou sim ou não. Ninguém te forçou a essa escolha. Então, às vezes, o que você está passando hoje, há alguma consequência do seu passado. Então, não queira colocar essa culpa em ninguém, não queira colocar essa culpa no Senhor, em ninguém, gente. Só peça perdão, arrependa, reconheça que o erro é seu, que o erro é meu, que nós que erramos, que a semente foi plantada e agora eu tenho que colher o fruto dela. Mas também que você identifique, fala, dessa semente eu não quero mais. Eu quero da semente que me leva à vida eterna. E muda a sua semeadura. Romanos 6, 23. Vai falar assim que o salário do pecado é a morte. Aquele que escolhe uma vida sem limites, viver o pecado, esse pecado ele vai resultar em morte. Mas aquele que escolhe nascer de novo, aceitar a Cristo, receberá uma vida eterna. Paulo argumenta para que os cristãos tenham um fim, mas que o seu fim seja somente o começo de uma vida eterna. Todo caminho tem um destino, e o destino com o Senhor é viver em comunhão com Ele, é habitar na eternidade com Ele. Amém? Eles não colocaram aqui, vamos passar. Coloca para mim Provérbios 14, 12. Gente, olha que precioso, nós já lemos Romanos, Gálatas, já começamos lá em Gênesis, já estamos aqui em Provérbios. E olha como o Senhor ele vem nos advertindo, o Senhor vem nos mostrando que Ele nos ama, que há uma escolha, que essa escolha é Ele, que há dois caminhos e a escolha é sua, que Ele não vai te forçar a nada, mas que se você escolher a Ele, você vai ter vida eterna. Se você não escolher, você vai ter um final que conduz à morte. Há caminho que parece reto ao homem, mas no final conduz à morte. Gente, olha, isso aqui é... Para que um trem mais atual que isso aqui, gente? Há caminhos que parecem certos, mas podem acabar levando para a morte. Há um caminho que o homem parece correto, mas o fim dele conduz à morte. Olha você ver que precioso. Cara, às vezes a gente está vivendo de qualquer jeito, a gente está falando vivendo de qualquer forma. E esse viver de qualquer forma, de qualquer jeito, pode conduzir para a morte. Enquanto você viver uma vida com Cristo, você conhecer a Deus verdadeiramente, vai te conduzir para a vida. E o Senhor vem falando, também em Provérbios Ele está te falando a mesma coisa. Há um caminho que parece certo, cuidado, parece certo, mas não é. Ele parece certo, mas ele termina em morte. O céu ele já está preparado, mas não se esqueça, o inferno também já está pronto. Da mesma forma que o céu já está preparado, o inferno também está preparado. Mas só que tem um detalhe. O caminho que conduz para o céu é um, o caminho que conduz para o inferno é outro. Mas só que a escolha ela é sua. Ainda dá tempo. Ainda dá tempo. Ainda há tempo. Mas não é para sempre. Isso aqui, eu anotei isso aqui, eu fiquei pensando, cara, ó para você ver. Gente, desde quando eu conheci a Cristo, o povo fala assim, nossa, Jesus está voltando. Tinha aquele negócio assim, acho que quem é mais velho fala assim, como é que é de mil chegará, 2000 não passará, coisa assim. Eu lembro quando eu era menino, eu lembro o povo falando isso aí, eu falava, nossa, vai inteirar 2000 aqui, eu vou morrer, né? Aí eu ficava doidinho com esse trem, nem entendia nada, só ouvia essa palavra, não sabia nem quem era Deus, quem era o diabo. Agora a gente fica vendo assim, como que o Senhor ele é precioso, cara, como o Senhor ele prepara as coisas. Ele não voltou para nenhum de vocês. Ele não voltou para mim ainda. Quer dizer que ainda dá tempo. Que ainda dá tempo. Aquele que já foi, acabou o tempo dele. Se ele estava no caminho certo, já está reinando com Cristo. Está no paraíso. Mas se ele estiver também num caminho, que é o caminho que ele decidiu para ele, fora de Deus, infelizmente também ele já está no sofrimento eterno. Mas para nós ainda dá tempo. Hoje ainda dá tempo. Você ainda tem o hoje. Você tem o agora. Isaías 55, 6. Aqui é um profeta, irmãos. Isaías, ele era um profeta. Profeta Isaías. Há um caminho que o homem parece... Cadê?
56, é isso. Buscai o Senhor, aí que olha para você ver o Senhor, tanto que o Senhor Ele te ama, tanto que Ele nos ama. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. O ímpio deve deixar o seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que se compadecerá dele. Volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Cara, olha que precioso. Dá uma salva de palmas para Jesus, querido. Você sabe que isso aqui era uma advertência? Isso aqui era uma advertência. Era uma advertência que o profeta Isaías ele estava escrevendo para os judeus exilados na Babilônia. Não é isso, pastor? Era uma carta, né? Que ele estava escrevendo. Ele estava ali, ele estava danando com o povo. E aí? Vocês vão, como é que é? Vocês vão querer buscar outros deuses? Você vai querer o Senhor? O que vocês vão querer fazer? Vocês vão ficar divididos? Vocês vão correr o risco aí de perder sua salvação? Ou você está perdendo a salvação aí? Ou atento, vocês estão adorando outros deuses? Ou o Senhor não é a prioridade mais na sua vida? Ou o Senhor Ele quer te salvar, mas e aí? Cadê a sua fé? Não estou vendo vocês orarem mais. Não estou vendo vocês mais falar com o Senhor. Não estou vendo mais vocês adorarem a Ele. Vocês estão dividindo a sua fé. Aqui ele está referindo à influência de outras culturas. O cuidado com suas influências. Cara, isso aqui é poderosíssimo para o dia de hoje. Quem está te influenciando? Será que é a internet? Será que é o blogueiro lá? Será que é seu amigo de escola, seu amigo de faculdade? Será que é uma pessoa que nem acredita em Deus? É a sua influência? É o seu espelho? É quem você tem pedido conselho? É isso aqui que o profeta Isaías está falando aqui, ó, para o povo aqui, ó. Cara, e aí, quem está influenciando? Quem vai influenciar vocês aí? É os babilônicos agora que vai influenciar? É isso aí mesmo, vocês conhecem a Deus. Mas e aí, você vai querer buscar ou você vai querer seguir o que eles falam que é bom aí? Porque hoje, gente, hoje está muito fácil tudo. Hoje o que mais tem é gente para desconfigurar o verdadeiro evangelho. É para poder tirar o foco de quem realmente Deus é. É um tal de eu não preciso de igreja, que Deus é o mesmo Deus de toda religião. Gente, não é não. Não é não. Ah, que tudo pode. Ah, que hoje o homossexualismo é tranquilo. Gente, beleza. Gente, ó, nós precisamos aceitar todo mundo, certo? Mas eu não preciso aceitar a conduta daquela pessoa. Eu não preciso aceitar, eu não preciso ser apoiador do que ela faz. Eu preciso acreditar em Deus, que Deus fala. Se Deus fala que é certo, é certo. Se Deus fala que é errado, é errado. Não é porque é o meu melhor amigo, não. Não é porque o outro faz que eu vou fazer, não. Não, mas aí não tem nada a ver, não. O outro lá faz também. Gente, nós somos únicos. E a salvação, ela é individual. Pega isso para você. A salvação, ela é individual. Não é porque seu pai ora por você, sua mãe ora por você, porque você ora, porque o outro ora, não. É você que decide se você vai ser salvo ou não, quando você escolhe aceitar a Cristo e mudar a sua conduta perante ao Senhor. Isso que vai decidir a sua salvação. Apocalipse 3:20. Aqui em Apocalipse 3:20 ele vai falar sobre uma chance que o Senhor tem nos dado, mas que essa chance ela está próxima, porque nós nunca saberemos qual será o último dia. Ninguém sabe. Quem só sabe é somente o Senhor. E olha tanto que o Senhor ele é misericordioso conosco. Ele fala assim, né? Escutem, eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei na sua casa e nós jantaremos juntos. Coloca para mim outra versão também, por favor. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Gente, olha que precioso. O Senhor ele te dá uma última chance. Isso aqui nós estamos em Apocalipse, nós começamos em Gênesis. E o Senhor ele sempre fala a mesma coisa. Eu te dou duas escolhas, eu te dou dois caminhos, mas a escolha é sua, somente uma, quem escolhe é você. Se você não escolher por mim, eu não posso te obrigar.
porque você tem um livre-arbítrio. Mas o meu caminho te leva à vida eterna. O caminho que não chega a mim, infelizmente, ele te leva a um sofrimento eterno. Você pode viver do jeito que você quiser, você pode viver da forma que você escolher, mas não se esqueça, a melhor forma é com Cristo, a melhor forma é com Jesus, a melhor forma é com quem te criou, a melhor forma é com aquele que vai ter a oportunidade de você passar uma eternidade com Ele, uma eternidade onde não tem ranger de dentes, onde não tem dor, onde não tem fome, onde você vai viver em paz, onde você vai viver com Cristo, onde você vai poder olhar e falar, cara, foi a minha melhor escolha, foi a minha melhor decisão. É Jesus, não tem outra. Se tem outra, querido, eu desconheço. Gente, olha tanto que é precioso. Esse Apocalipse 3:20 aqui fala sobre uma última carta escrita à igreja de Laodiceia, um povo que estava espiritualmente morto. Tem até a gente fala assim que tem outra passagem aí, fala assim que aquele que está morto, né, que chega a me dar vômito. Eu não lembro aqui direitinho onde que está. Mas se vocês acharem aí, Valdir, você pode colocar aqui. Diz assim que o Senhor ele não quer você morno. O Senhor quer você fervoroso. O Senhor não quer você de qualquer forma, senão você poderia estar frio. Gente, olha para você ver, ó, frio, morno e quente. Olha para você ver, ó, tanto que é precioso, ó, tanto que é de Deus. Frio, vivo do jeito que eu quiser, tranquilo. Morno, eu estou vindo para a igreja. Eu não sei se é isso que eu quero não. Quente, estou com Deus. Eu decidi, eu escolhi, eu vou viver com Ele. Vou ser salvo. Morno. O Senhor fala assim, cara, morno, está no muro. Quem está no muro, Satanás não está preocupado não, gente. O muro é dele. Você acha que Satanás está preocupado com aquele que está no muro, aquele que está morno? Tá não, ele acha bom. Ele quer que você fique iludido, que você conhece a Cristo. Por quê? Porque como que você conhece um Deus que você não lê a palavra dele? Como você conhece um Deus que você não ora? Como você conhece esse Deus se você não jejua? Como você conhece esse Deus se você não fala com ele? Gente, orar não é só você falar não. Orar é você também ficar em silêncio às vezes. É você orar, você falar, expor sua opinião. Você ficar calado também na presença de Deus, ouvindo às vezes um hino, ou calado sem nada. Só tirar um tempo, tira aí 10 minutos, 5 minutos, para ouvir Deus agora. Porque numa conversa, um fala, o outro escuta. E quando um cala, é a hora do outro falar. Olha que interessante. Quando você vai orar, você está falando com seu pai. Você está falando com Deus. E você tem também que ficar em silêncio, para você poder ouvir um pouco dele. Jesus, ele te convida. Ele fala, bate a porta, ele te chama, ele te espera, ele te ama. Essa passagem aqui é muito top, gente. Eu gosto mais de falar sobre o deserto, sabe? Gosto demais mesmo. Muitas oportunidades que eu tive de levar uma palavra, minhas palavras sempre é sobre o deserto. Mas você sabe por que eu gosto de falar sobre o deserto? Porque eu vejo ali o poder de Deus ali imensamente ali, como o Senhor cuidou daquele povo, como o povo foi ingrato. Mas também eu olho ali e falo assim, cara, mesmo Deus que prometeu essa terra para esse povo, porque esse povo ele morreu ali. Vocês sabem que esse povo ele morreu no deserto. Morreu. Eles morreram no deserto porque eles não obedeceram a Cristo. Tinha duas opções, obedecer e desobedecer. Você morre ou você entra na terra prometida. Ó, você vê tanto que sempre há duas opções, mas é só uma escolha. Eles escolheram morrer no deserto, mesmo vivendo tudo, vendo o maná cair do céu, vendo aquela roda de fogo, no frio. Eu fico louco pensando no sapato deles, que as roupas não acabavam, o sapato não envelhecia. Tem até um louvor aí, você fica pensando, cara, os caras tinham tudo, mas não entrar na terra prometida. Eles escolheram não entrar. E o Senhor hoje ele fala para você, ele fala para mim, eu estou batendo a porta. Eu estou batendo a porta. Oh. E aí, você vai abrir para mim? Eu quero somente jantar com você, eu só quero ouvir a sua voz, eu só estou com saudade de você. Qual foi a última vez que você tirou um tempo para falar com Cristo? Qual foi a sua última vez que você tirou um tempo para falar com Deus? Para orar, para ler a Bíblia? Qual foi a última vez que você abriu a Bíblia para orar? Para ler? Fala assim, cara, nossa, Deus falou comigo. Qual foi a última vez? Eu só queria te falar uma coisa, se faz tempo, hoje ainda dá tempo de você fazer isso. Porque o Senhor ele está batendo a porta, e é somente você que pode abrir.
Hoje você pode tomar uma decisão. Hoje você pode ter uma escolha. Andar com Cristo, viver com Ele, aproveitar ao máximo o que o Senhor já preparou para você. E um dia também poder passar uma eternidade com Ele. De Gênesis até Apocalipse, a mensagem nunca mudou. Existem 2 caminhos e uma escolha. Eu queria ler com vocês Apocalipse 22, do 10 ao 13. Queridos, o Senhor Jesus, Ele não te trouxe aqui essa noite por acaso. Às vezes a gente fala assim, cara, todo mundo fala isso. Cara, eu também pensava, fala, não, mas todo mundo fala isso aí, ué. Não, cara, não. Jesus, Ele não te trouxe por acaso, sabe por quê? Porque Ele preparou essa palavra para você, assim como Ele preparou essa palavra para mim. Já tem 2 meses que o Senhor está falando no meu coração essa palavra. E a cada dia eu sempre comentava ali na minha célula com o Rogério, o Senhor me deu um versículo novo. Estava lendo ali, aí eu peguei mais isso aqui. Quando foi aqui não, o Senhor me deu até Apocalipse. Sabe por que Ele me mostrou isso aqui? Só para falar assim, eu sou o mesmo de ontem, de hoje, de amanhã, eu sou o mesmo eternamente. E a escolha é a mesma de Gênesis e Apocalipse. Você escolhe viver comigo ou não. A escolha é sua. Coloca para mim Apocalipse 22, 10 ao 13, por favor. Coloca, por favor, do 10 primeiro. Aí, pode ler até o... Só um segundo. É pra você ver, gente, nós estamos no finalzinho da Bíblia, viu? Quem não sabe aí, ó, Apocalipse só vai até o 22, tá? Aí, pode abrir até o 17, tá? A gente vai lendo. Vamos ler tudo aí. Vocês têm obedecido à minha ordem para aguentar o sofrimento com paciência. E por isso... Coloca para mim naquela outra versão, por favor. Não, tá errado aí. É no 22, do 10 ao 17. Aí, agora sim. Isso. Então ele me disse: não cele as palavras da profecia deste livro, pois o tempo está próximo. Continue o injusto a praticar a injustiça, continue o imundo a imundícia, continue o justo a praticar justiça e continue o santo a santificar-se. Eis que venho em breve, a minha recompensa está comigo e retribuirei a cada um de acordo com o que faz. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o último, o princípio e o fim, cara. Olha aí que poderoso. Bem-aventurado os que lavam as suas vestes, assim têm direito à árvore da vida e podem entrar na cidade pelas portas. Fora ficarão os cães, os que praticam feitiçaria, os que cometem imoralidades sexuais, os assassinos, idólatras e todos os que amam e praticam a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi, a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Todo aquele que ouvir, diga: vem. Quem tiver sede, venha. E quem quiser, beba de graça da água da vida. Amém? Querido, pode dar uma salva de palmas para Jesus. Querido, só queria falar para vocês uma coisa. Ainda dá tempo. Qual caminho você está andando? Por qual caminho você está trilhando? Ainda dá tempo. O Senhor fala: vem, vem, vem beber da água, a água da vida eterna. O Senhor fala assim: ó, eu estou aqui batendo na porta, eu quero entrar. Vamos ficar de pé? Ele fala para você hoje: eu nunca desisti de você.
Eu sempre estive com você, mas você às vezes, por circunstância, não me escolheu. Feche seus olhos, por favor. Apaga a luz pra gente, por gentileza. Tá?